terceira bem grande, só dividido em dois. Queridos amigos, nossas cordiais saudações. É momento de nós iniciarmos os nossos trabalhos evangélicos dessas quintas-feiras. E é sempre um prazer para nós, né, João, Aline? Vocês hoje estamos brilhantados com a nossa pequena, né? E a alegria é dobrada, porque além de nós outros encarnados, sabemos que aqui temos a companhia amorosa dos mentores da casa, são os organizadores, né, João? Dos trabalhos. Às vezes a gente se engana pensando que estamos, entre aspas, sós. E me recordo de Paulo Apóstolo dizendo que nem sequer um pensamento fica isolado. Cada pensamento tem centenas de testemunhas que são, naturalmente, os espíritos que nos assessoram ou nos acompanham. Por bem, se nós estamos focados nas boas coisas, nos bons pensamentos, tudo bem. Se estivermos pensando algumas coisas que o nosso espírito e a nossa consciência não autoriza, nós atraímos também aquele tipo de companhia. Não é isso, Fernando? Então, por essa razão, eu dou as boas-vindas a todos e peço aos amigos dos dois lados da vida que aproveitem para relaxar um pouco o corpo físico, dando um comando mental ao nosso intelecto para relaxar todas as fibras, todos os tendões, as preocupações, às vezes, que nós temos, que não é nada de grande vulto, mas a gente, por qualquer coisinha, fica preocupado, né? Às vezes com o que falou, às vezes com o que não falou, porque todos nós estamos, né, num mundo de provas e expiações. E assim nós estamos fazendo as nossas provas hoje também, procurando um ambiente saudável onde nós nos encontramos adequadamente para o aprendizado. Por isso nós vamos dar as boas-vindas aos mentores, a vocês todos, os amigos dos dois lados da vida, e vamos iniciar o nosso trabalho fazendo a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. O evangelho de hoje é amar o próximo como a si mesmo, destacando o item 1, o maior mandamento. Quem que vai começar? Aline. Aline é nossa... João, a Aline é nossa... Como é que chama? Ela estava com você. A Aline veio aqui antes, assim, também no colinho da mãe. Não é? Então, já é o concurso, né, Aline? 20 anos, né? Nossa, que beleza, hein, Aline? Ficou uma inveja. Você viu? E o que eu achei interessante é que ela ficou mais moça. A senhora não acha que ela está mais moça? Eu não sei, eu acho que ela deu uma tingida no cabelo. Ó, não sei não, mas olha, hoje eu vou fazer isso aí também, ó. Vou ver se dou uma escapadinha, dar uma tingida. Muito bem, então vamos, Aline, pode começar. O maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso
vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratem. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazê-los, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de os restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que ele tinha para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-lhes aos pés, suplicou-lhes, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então o senhor desse servidor, tocado a compaixão, e deixou ir e remiu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia, sem dinheiros, tomou-se pela garganta, quase sufocando, e dizendo-lhe: restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando aos pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e, se indo, fê-lo colocar-lhe prisão, para nela o ter até que lhe restituísse o que lhe devia. Quem é? Os servidores, seus companheiros, vendo que se passavam extremamente aflitos, foram informar o seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo ouvir, lhe disse: mau servidor, eu vos isentei de tudo que me devíeis. Por que me pedistes isso? Não seria preciso, pois, que tivesseis piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o Senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará se cada um não perdoar do fundo do coração o seu irmão as faltas que eles tivessem cometido. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que queríamos que os outros fizessem para nós, é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que, tomando por medida que se deve fazer para os outros o que se deseja para si, com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento, do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens a tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas a união, concórdia e benevolência e amor. Então você vai lá e aplica o passe para ele, porque ele tem uma agenda diferente, ele vai precisar sair. Tá bom? Queridos amigos, que nos auxiliem os mentores da casa para que nós possamos fazer da nossa palavra um elo do entendimento sobre a questão que está proposta hoje, sobre o maior mandamento. De fato, os fariseus, tendo dito que Jesus havia calado o estado da boca dos saduceus, eles aproveitaram para a proposta que Jesus nos trouxe, porque essas são as profecias. Então,
o Evangelho de hoje está nos contando uma parábola muito apropriada para nós podermos entender como é que nós vamos praticar. Porque uma coisa é falarmos, outra coisa é colocar em prática. E nós não temos ainda o hábito de colocar em prática esse amor ao próximo. Eu diria até que a maioria, não a maioria, mas uma grande maioria das pessoas não sabem se amar. Não é, João? E as pessoas podem dizer que, mas como assim? Como nós não sabemos amar? Eu, por exemplo, de quando em vez, não é sempre, eu gosto de tomar um vinho português, um pouco adocicado, né? Tem um vinho com uma uva especial, meia docinha. Eu gosto de me arrumar direitinho, tomar meu banho, Então, como é que eu não me amo? É meio curioso dizer isso, né? Mas tem gente que aproveita para beber. Tem gente que aproveita para fazer tudo quanto é falcatrua, para falar mal dos outros. E não se respeita, no caso que pessoas de idade, como é o meu caso, que tem que tomar o seu medicamento, o seu remédio. Certamente não vão tomar uns, não tem? Mas a pessoa não toma. Então está fazendo um suicídio involuntário, quer dizer, você não tem responsabilidade, você não tem que se arrumar, então você não se ama. Como é que você, não se amando, pode amar o próximo? É muito estranho isso, mas é uma verdade. A gente não ama. Não se amando, não ama o próximo. E se não amar o próximo, não ama ninguém, porque o próximo é o nosso próximo, o nosso irmão. Irmão pela regra da sociedade. Então, Jesus está contando esta parábola de que se tratava de dois fâmulos. Fâmulo, a palavra vem de família, né? E o que o fâmulo devendo, o rei quis tomar as contas, e devia uma grande quantia em dinheiro e ele não tinha como pagar, então se deitou nos pés, ou ajoelhou aos pés do Senhor e disse: olha, por favor, me dá uma oportunidade aí, me ajuda, eu estou sem o recurso no momento. E se o senhor me conceder essa graça, logo depois eu lhe pago. É o que mais ou menos a gente fazemos aqui em relação ao banco, né? Está devendo para o banco tudo. E o banco quer executar. Fala: não, por favor, vai devagar, não precisa executar não. Se ele tiver bom senso, ele fala: não, tá bom, eu vou te ajudar, vou te dar um prazo, dar uma prorrogação. É claro que acaba cobrando, porque a gente não se exime do compromisso, né? A gente tem que liquidar. Pois bem, então o senhor da vinha entregou a ele essa facilidade, mas saindo dali, ele encontra um seu credor que devia uma bagatela. Mas ele ficou enraivecido e queria a todo custo pegá-lo pela garganta. Porque antigamente, é curioso, né? Você ficava devendo, devia a família toda, ficava devendo. Então, o que ele fez? Ele mostrou que não era assim. Os outros trabalhadores viram a atitude dele e falaram com o rei, falaram: olha, o senhor perdoou fulano, mas ele, na verdade, ele não conseguiu, aconteceu isso. E o senhor da vinha, então, deu a ele o exemplo de que não é assim que funciona. Então você vai pagar tudo também, vou te colocar no calabouço até que você liquide tudo. Na prática, hoje, no dia de hoje, nós não estamos fazendo isso, mas fazemos pior, né? Porque a gente marca a pessoa pro resto da vida. Você não me pagou. E não é só os recursos financeiros, né, Fernando? Quantas coisas a gente fica cobrando favores, né, do outro. Não precisa cobrar de ninguém. Deus sabe o que nós precisamos. Então nós não precisamos estar cobrando dos outros, falando para todo mundo. A coisa mais horrível que a mim me parece é o cidadão que faz essa tal da caridade. Ele fala pro
uma roda de amigos que, contando a sua vantagem, olha, João, sabe que eu te emprestei aquele troco naquela época e tal? E se por acaso, nesse perfil, eu tiver mesmo emprestado, você fica algemado, você tem que falar, não, oh, é verdade, que generoso que você é, muito obrigado e tal. Humilha o outro, não precisa falar. Por que não precisa falar? Porque o importante é que no livro da vida está escrito, Deus não deixa passar nada, absolutamente. Então, o maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Primeiro, amar a Deus, o Senhor da vida. Depois, amar o próximo como a si mesmo. Mas, como disse eu, será que nós conseguimos amar o próximo se às vezes não nos amamos? E eu estou dizendo isso para vocês, amigos, como um depoimento de vida, viu, Fernando? Não é para falar, não, para enaltecer o Evangelho ou a minha pessoa, não é isso, não. É porque eu já passei por essa estrada, e quando a gente já passou pela estrada, a gente sabe como é. Porque você só aprende nesse mundo de provas e expiações através disso. Por que eu já passei isso? Porque eu fumei muitos anos. E tive a ousadia de chegar infartado no hospital com cigarro na boca. Na boca e no dedo. O médico arrancou da minha mão e da minha... Você é louco? Você quer morrer? Isso faz mais de 40 anos, viu, João? Então eu me amava. Meu cinzeiro estava cheio o dia inteiro. Eu me amava. Aí eu despertei para a realidade. Falei, não é possível que eu não preze a minha vida. Meus filhos pequenos. Eu tinha uma trempinha lá com 6 anos, 5 anos, 7. Tinha a menina adotiva, que é a mãe mais velha. Então, eu despertei para a realidade. Falei, não posso fazer. Eu preciso me amar para poder amar o próximo. É um outro passo amar o próximo. Não é que a gente, se amando, já conseguiu tudo. Não. Porque aí também é difícil. E é curioso isso, pensar que normalmente a gente fica medindo, a nossa régua é diferente. Nós medimos em relação ao próximo. Achando, por exemplo, que as pessoas com quem nós convivemos, Deus não sabe organizar socialmente a nossa sociedade, então ele põe um cidadão que eu preciso ter algum relacionamento com ele, lá na China, nos Estados Unidos, em Nova York, em Amsterdã. Não é assim. Ele põe aqui, talvez em Nova Odessa, não é? Quem sabe americana, mas como Deus é esperto, né? Ele sabe das coisas, às vezes para facilitar. Ele coloca ou na rua do lado, ou coloca na minha casa. E aí o que fazemos? Nós falamos, nossa, minha família tem umas ovelhas negras, porque nós não nos damos com eles. E é curioso porque isto, na verdade, é para a gente poder aprender a lidar com ele. O filho difícil, o filho que responde, o filho que bate a porta do carro, sai cantando os pneus. Quem já não passou por experiências tristes assim? Eu já. Eu já fiz isso também. Pior isso que eu já fiz. Porque acusar, né, dona Cristina, os outros é fácil, é legal. Mas dizer de público que está fazendo uma confissão, não é a confissão de igreja, não, que vai lá para o padre, é isso, não é isso, não. A confissão é íntima para o nosso coração. É ter a coragem de declarar a vocês os meus erros. Não é que eu preciso estar dizendo para todo mundo, eu estou relatando aqui algumas coisas porque diz respeito à lição. Não é porque eu quero escrachar o meu nome, não é isso não. Porque eu não estou me elogiando e tenho, na verdade, vergonha de ter feito isso. Então, nós temos que saber qual é o mandamento. Eu sou filho de Deus, tenho que ter esse cuidado. Então, os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Presta atenção. Quando se fala que ele foi fazer pergunta para o tentar, eles não queriam saber se era o procedimento correto.
Com um aluno, por exemplo, que faz a pergunta para o professor: professor, o senhor explicou a temática aí, mas eu não entendi. O senhor poderia me explicar novamente, de outro jeito? Claro. Então você está interessado em saber. Eles não estavam interessados em saber isso, não era isso. A intenção era outra. É a coisa, por exemplo, do dinheiro. É possível e é justo pagar, está com Deus, e é justo pagar o tributo a César. Houve esse episódio. Mas a pergunta era capciosa, para jogar o mestre em uma esparrela. Porque se ele dissesse que tinha que pagar, eles iam se colocar contra os ensinamentos de Jesus, porque Jesus não estava fazendo esse aconselhamento. Mas se dissesse que não tinha que pagar, então ele estaria se colocando contra as diretrizes de Roma. Olha como é curioso. Eles não foram, então, por isso o Evangelho fala assim, que um doutor da lei, quer dizer, ele sabia toda a legislação mosaica, etc. Tal. Reuniram-os e um deles, que é o doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta, para o tentar. É o Evangelho que diz essa palavra, não sou eu. Qual o maior mandamento da lei? Bem que eles sabiam qual era o mandamento da lei, até porque os fariseus, os saduceus e todos o pessoal do Sinédrio sabia, porque eles eram monoteístas. Isto é, monoteísmo é aquele que acredita em um Deus só. É uma das poucas religiões que admitiam já naquela época o monoteísmo, a crença em um só Deus. Então eles sabiam, mas para provocar. E o que Jesus faz? Jesus conhecendo, e é esse o problema, Jesus conhece o íntimo de nossas almas. Conhecendo-nos no fundo da alma, Jesus falou, mas tem uma moeda aí? Eles deram a moeda, Jesus mostrou, falou, de quem é essa esfinge aqui? Aí o que ele disse? É de César. Aí Jesus falou, bom, então dá para César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É curioso isso, porque hoje de manhã eu presenciei um fato que a pessoa foi pedir um esporte lá, custa, na rua está cheio, né? Então, falei, dá? E lembrei do Chico. Porque o Chico dizia que quando a gente dá, é a mão abençoada. Então, o que você quer ser, segundo dizia Chico? A mão que pede esmola, que vive mendigando, né, João? Um troco, um abraço, qualquer coisa. Ou você quer ser a mão direita que dá, que tem para poder ofertar um abraço, um recurso, ajudar? Nós temos que fazer isso. Então nós temos que amar, é a caridade. Então, Jesus, de todo o seu coração, ele lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele, amareis o vosso próximo, como a vós mesmo. Então, por isso que eu disse, que tem gente que não se ama. Tem gente que faz atrocidade com os filhos, que merecem todo carinho, toda atenção, mas eles não cuidam. E é curioso, porque a mãe, por exemplo, sempre é aquela figura amorosa que é capaz de dar tudo, até a sua vida, por uma criança, por um filho. Viu, Aline? Não se esqueça disso. Isto é verdade. Então, por isso que às vezes eu comento aqui com vocês, algumas vezes já falei, que eu tenho um respeito muito grande pelas mulheres. Porque o espírito que escolhe nascer mulher quer viver o mais pleno amor. Sabia disso? Porque nós os espíritos são assexuados. Não sou eu que falo também, eu estou relatando o que está na questão número 200 do livro dos Espíritos. Os espíritos são assexuados. Então, para que todo mundo saiba, eu já fui uma moça bonita, cabeluda,
Não era careca, assim. Eu não era careca, não. Eu tinha um cabelo, como diz aquela pecadora que encontrou Jesus, né? E depois, como não trazia nada consigo, ela tinha um jarro com o suave perfume de Jesus, né? Não sei se vocês sabem, a essência de nardo, que é uma essência difícil até hoje. Ela tinha na mão um jarro e lavou os pés de Jesus com a essência de nardo. Olha que chique, não é? E ela tinha um cabelo longo, muito bonito, preto, viu? Mas aí, como ela não tinha um outro equipamento para poder enxugar os pés de Jesus, ela o fez com seus cabelos longos. Então eu tinha obedecido às proporções. Eu tinha os cabelos longos naquela época, sabe? Então a gente pode ser, vivendo um espírito mulher, para dar valor às coisas que precisamos dar valor na vida. E nada mais justo do que o amor de mãe, hein, dona Cristina? Quem que não sabe? Existe um aqui, ó, ali, mas não vamos dizer isso, fazer disso uma regra, né? Mas o fato é que amar o próximo é importante a gente dedicar esse amor, porque cada pessoa, cada espírito tem uma função diferente. Nós estamos hoje, eu estou Jaime, o Fernando, está tudo bem, mas tem a responsabilidade com os filhos, com o neto, com a família. A família é universal. Então, é desse modo que toda a lei e os profetas estão contidos nesse mandamento, o maior mandamento. Será que nós vamos conseguir colocar em prática? Eu quero pedir licença para vocês para dizer que não vos preocupeis em relação a isso, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, devagar com dor. Não estou dizendo e sugerindo para ninguém ficar esperando cair do céu, não é assim as coisas, mas devagar com dor, nós vamos conseguir. Foi há mais de 40 anos que eu larguei de fumar, mas ainda estou fazendo um monte de burrada, um monte de erro, mas para isso eu venho nessa casa também há mais de 40 anos, para ver se tanto bater, porque falar, isso é bonito, mas de tanto bater, como é que faz? O sábio já perguntou ao filósofo sobre como fazer. E ele disse assim, é com paciência, porque a água é mole, tanto bate na pedra que é dura até que ela fura. A hora que eu menos der por mim, eu já consegui ajudar alguém a atravessar a rua. Eu já consegui pôr a mão na carteira e falar, não preciso guardar tudo não, porque eu não vou levar. Não quer dizer, isso é interessante, não quer dizer que a gente tem que ser pródigo, de dar tudo embora. Viu, dona Cristina? Assim não. Você pode ter, você tem direito, o homem do mundo, o Evangelho diz. Então nós temos que ser homem do mundo. Temos que ser prudente. Prudente é não deixar faltar, porque senão dá que mais um pedindo esmola para o governo. Eu tenho que trabalhar, não é, João? Todos nós temos que trabalhar. Temos que ser responsáveis para pagar nossas contas e pagar dos políticos também. Mas, a parte disso, esse amar o próximo com a si mesmo, nós vamos fazer nessa escala. Primeiro vamos nos amarmos. Né? Se nós conseguirmos nos amarmos, primeiro vamos amar a Deus, nosso Criador. Depois vamos nos amar nessa escala. Porque se eu me amo, eu não vou fazer burrada comigo, não. Aquele que se suicida, o que é isso? Ele pode se suicidar, ele não tem direito a tirar a vida dele. Esta é a grande verdade. É um egoísta que faz isso. Como assim? Como egoísta? Porque ele quer se matar achando que vai embora, e os que o amam, como é que faz? Como é que nós vamos fazer com um filho que faz uma loucura dessa? Ou aquele que é assassinado, que estava em uma festa lá, de repente por questões políticas. Como é que nós estamos, gente? Por favor. Então, desculpa, fez um comentário dessa ordem, mas eu queria aproveitar para pedir ao Fernando fazer também algumas considerações, mas antes queria falar sobre o Charlie Chaplin, que todos nós conhecemos, né? Eu não sei se vocês gostam, mas eu adoro. Ainda, o Carlito naquele pezão assim. E ô João, olha, você viu algum filme dele? Ele não falava nada. Ele só fazia graça, mímicas.
E ele disse assim: não se mede o valor de um homem pelas suas roupas ou bens que possui. Tanto dinheiro, tanto isso, tanto aquilo, Heron e não sei o que mais. Não precisa, você não mede as pessoas pela roupa bonita. Não quer dizer que eu preciso agora andar sujo, entendeu? A métrica que nós temos que usar, temos que zelar. Eu estou amando o meu corpo. Deus me deu esse corpo maravilhoso para eu trabalhar agora. Eu estou trabalhando, estou criando meus filhos, estou na sociedade, ocupando o meu espaço na sociedade. Então diz Charles, né? Não se mede o valor de um homem pelas suas roupas ou os bens que possui. Pois o verdadeiro valor do homem é o seu caráter, suas ideias e a nobreza dos seus ideais. Aliás, tem aí a mensagem para a nossa assistente para assuntos aleatórios. A senhora lembra de quem falava isso, dona Cristina? Não lembra, né? Ele está com 87 anos. Você lembra? O Jô Soares. O Jô Soares. Ele tinha ele tinha um político lá que... E ele então chamava, isso aqui é meu assistente para assuntos aleatórios. Quer dizer, qualquer assunto eu resolvo. Eu acho tão engraçado porque ele perguntava para o assistente do assunto aleatório, ele perguntava, que horas são aí? Ele falou, que hora que o senhor quer, excelência, que seja? Não é verdade? Eu introduzo, às vezes, essas questões assim, alegres, para a gente saber que aqui é gostoso, né? Tá com Jesus, tá com tudo, né? Tá feliz, tá alegre, e as tristezas do mundo vão ficando, porque faz parte do nosso engrandecimento, da nossa vida. Não é isso, Fernando? É isso. Por favor. O que nós vamos falar sobre... Fala o que você quiser, né? do seu coração. Vai sair. Todo esse livro, eu já passei